Olá pessoal, tudo bem? Dr. Vinícius aqui. Para quem não me conhece, eu sou médico, nutrólogo, trabalho com emagrecimento e qualidade de vida. E hoje eu vim aqui para tirar as dúvidas que os pacientes e as pessoas que me seguem trazem sobre o Monjaro, ou melhor, o Tizepartide. Para explicar essa questão, o Tizepartide é o nome do medicamento, o Monjaro é o nome da marca. Então vamos lá para a primeira pergunta. O que é o Monjaro? O Monjaro, ele é um medicamento que imita dois hormônios. O GLP-1, que é um hormônio que o meu intestino produz e libera quando eu me alimento, e o GIP, que é um hormônio que o meu estômago libera quando eu me alimento. Esses dois hormônios juntos, eles têm uma ação de diminuir meu apetite. Eles vão agir lá no meu cérebro, no núcleo do meu hipotálamo e vão reduzir a quantidade de fome que eu tenho. Por isso que eles levam a uma perda de peso tão importante. Mas eles também têm outras ações. Eles agem diminuindo o esvaziamento gástrico, ou seja, o teu intestino vai ficar mais tempo com o alimento e você vai ter mais saciedade em decorrência disso. Eles também aumentam a produção e a liberação de insulina dependente da alimentação. Por isso, eles também servem para o tratamento do diabetes. São medicamentos que revolucionaram o tratamento da obesidade, pois eles não têm uma ação tão forte do ponto de vista neurológico, como, por exemplo, o Venvance, e consegue ter uma perda de peso muito interessante. Então, resumindo, o Monjaro é um medicamento que é análogo de dois hormônios que o meu trato digestório produz quando eu me alimento. Para o meu corpo, eles parece que eu estou sempre alimentado. Normalmente, quando o meu corpo produz esses hormônios, eles demoram alguns minutos para circular e depois perdem sua eficácia. Quando a gente usa na forma do medicamento, devido a algumas alterações estruturais da molécula, a duração do efeito desses hormônios passa a ser de 7 dias. Então, para o seu cérebro, para o seu corpo, é 7 dias que parece que você acabou de se alimentar. E é por isso que o Monjaro, a dose é aplicada uma vez a cada 7 dias. Vamos para a segunda pergunta, então. Se você está curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like. É muito importante que a gente divulgue a maior quantidade de informações baseado em ciência, em fato, para que acabe, ou diminua pelo menos, toda essa desinformação que existe sobre o tratamento da obesidade e medicamentos para a obesidade. Eu já expliquei então o que é o Monjaro e como ele funciona. E tem a pergunta, ele emagrece mesmo? Então eu vou trazer um estudo que foi o Surpass, que foi o estudo que lançou o Monjaro, digamos assim, e comparou ele com o Wegovy, o Ozempic, que é a outra medicação muito famosa e muito utilizada para emagrecimento. O Surpass, ele trouxe então para nós a seguinte questão. Em doses de 5, 10 e 15 miligramas por semana, o Monjaro é superior à dose de 1 miligrama por semana do Wegovy ou do Ozempic, do semaglutida. Tem algumas críticas a esse estudo, porque não foi a dose máxima do Wegovy, do semaglutida, para emagrecimento, mas foi uma dose já importante, substancial. E notou-se com o Monjaro uma perda de peso maior. O Monjaro, utilizado por 8 semanas, teve uma perda de 13% do peso inicial. Desculpa, 40 semanas. Então, 40 semanas usando o Monjaro, você teve uma perda no estudo de 13% do peso. Ou seja, 40 semanas, alguém com 100 quilos perdeu 13 quilos. É uma perda substancial. E é uma perda que, na prática, pode ser até maior quando a gente associa um plano alimentar, um acompanhamento médico, um acompanhamento muitas vezes psicológico, a adequação da atividade física.
Então, é um medicamento com um potencial de perda de peso muito grande e que, por esse potencial de perda de peso, ele é muito visado. Próxima pergunta. Ele é permitido? Sim. O Mounjaro aqui no Brasil, ele tem a liberação para uso do tratamento da diabetes e da obesidade. Então, sim, ele é um medicamento que pode ser usado tanto para o diabetes quanto para a obesidade. Gera-se muita dúvida e muita desinformação sobre o Wegovy e o Mounjaro, porque essa classe de medicamentos, ela foi inicialmente pensada para o diabetes. Isso é verdade. Então, quando começou-se a estudar esses medicamentos injetáveis, o foco era o diabetes. Porém, com o tempo e com os estudos, percebeu-se que era uma medicação muito interessante para o uso no tratamento da obesidade. E nós temos vários casos de medicamentos na medicina que foram desenhados, planejados para uma doença X e, posteriormente, utilizados para uma doença Y. Onde que pode comprar no Brasil o Mounjaro? Então, de um ponto de vista bem prático, na farmácia você vai ter o Mounjaro, que é a medicação fabricada pela empresa chamada Lilly, que é a empresa que criou o medicamento, que realizou os estudos e que tem a patente do medicamento. Ou seja, a compra do Mounjaro na farmácia pode ser realizada, ela vem em canetas de 2,5 miligramas, 5 miligramas. Não encontrei ainda aqui na minha região e a princípio não encontrei na internet aqui no Brasil as canetas de 10 e 15 miligramas ainda, mas já tem as de 2,5 miligramas e a de 5 miligramas disponíveis. Na caixa vem 4 canetas, uma caneta por semana. Aqui no Brasil, por uma questão legal e burocrática, é possível conseguir o manipulado do Mounjaro, ou seja, o tizepartilho manipulado em laboratório. Normalmente é venda exclusiva para clínicas, uma pessoa não consegue fazer essa compra exclusiva. E a ideia do tizepartilho sendo manipulado é que é para ser algum protocolo mais específico que o médico prescreveu para aquele paciente. Qual que é o valor do tratamento? Então, para ser transparente, eu vou utilizar o tizepartilho Mounjaro na farmácia, uma tabela de preços que está divulgada na internet. Ou seja, o Mounjaro vai custar a dose de 2,5 miligramas entre R$ 1.700, R$ 1.600 e R$ 2.000 por mês. Já a dose de 5 miligramas, algo entre R$ 1.700 e R$ 2.400. Mas aqui tem um ponto importante. Grande parte dos pacientes com obesidade vão precisar de doses maiores do medicamento. E como ainda não tem disponível as dosagens de 10 e 15 miligramas, se você precisar de doses maiores, você vai ter que comprar mais de uma caixa por mês. Ou seja, o custo, se você tiver que comprar 3 caixas de 5 miligramas, cada caixa custando R$ 2.300, por exemplo, o custo mensal vai ficar então em R$ 6.900. E isso é muito importante de a gente conversar. Por quê? Porque tem muita gente que está olhando o preço da menor posologia, do 2,5 miligramas, e pensando que aquele preço vai se manter durante todo o tratamento, quando na verdade ele pode subir e subir bastante. A próxima pergunta, então, quais que são os principais efeitos colaterais? Então, os principais efeitos colaterais do Mounjaro estão relacionados ao próprio trato gastrointestinal. Ou seja, pode dar constipação, pode dar diarreia, pode dar dor abdominal. Alguns pacientes podem ter, inclusive, cefaleia. Mas, de maneira geral, quando prescrito e acompanhado por um médico com know-how, a gente consegue controlar muito bem os efeitos colaterais. Porque tem toda uma questão de posologia, alimentação e mudança do estilo de vida que acompanha o medicamento. O que eu percebo na prática clínica é que os pacientes que mais têm
Efeitos colaterais são os pacientes que não estão fazendo as mudanças que precisam no seu dia a dia, que continuam comendo muito produto industrializado, pouca quantidade de fibra, pouca quantidade de água, não praticando atividade física regular. Esse é o principal perfil de paciente que tem efeitos colaterais. Aonde que a gente pode aplicar o Monjaro? Via de regra, o principal local de aplicação é no abdômen, perto do umbigo. Porém, pode ser aplicado ainda em braço e em regiões da coxa. É uma aplicação subcutânea, é uma agulha bem pequenininha, não costuma ter dor, pode ter um leve incômodo ali, mas é uma aplicação rápida e fácil. Não costuma ser a aplicação um problema. É melhor que o Ozempic ou o Wegovy? Novamente, o estudo Surprise mostrou que é superior, só que não a dose máxima do Wegovy. Então, precisaria fazer uma análise comparando a dose máxima do Wegovy com a dose máxima do Monjaro. Mas, na prática clínica, eu percebo uma melhor potência do Monjaro e eu percebo uma menor taxa de efeitos colaterais. Então, o estudo que mostrou essa superioridade, ele deixou algumas falhas assim que a gente poderia questionar. Mas o que eu percebo na minha prática clínica como nutrólogo é que sim, aparentemente tem uma potência maior e uma menor taxa de efeitos colaterais. Agora a pergunta de $1 milhão: como evitar o efeito rebote? Isso vale não só para o Monjaro, como vale para o Wegovy, para qualquer medicamento que a gente use no tratamento do emagrecimento. Para isso, você tem que ter a primeira questão. Qual é? Obesidade é uma doença crônica. O tratamento vai durar a vida toda. Não necessariamente medicamento para a vida toda. Mas um paciente com obesidade ele precisa de acompanhamento médico contínuo. Dito isso, os pacientes que usam medicamentos para emagrecimento têm que entender que não é só o medicamento. O medicamento ele é um grande aliado, mas eu preciso ter toda uma mudança de estilo de vida, uma mudança comportamental que acompanhe esse processo, para que quando eu tentar fazer a retirada do medicamento, eu não tenha um efeito rebote. Terceiro ponto. Então, o primeiro, obesidade é doença crônica. Segundo ponto, eu preciso mudar estilo de vida junto com o medicamento. Terceiro ponto, nos pacientes onde a gente vai buscar a retirada do medicamento, a gente não faz isso de forma abrupta. A retirada ela tem que ser gradual, tem que ser acompanhado de um médico, porque eu vou avaliando a resposta do paciente com doses menores. Eu tenho pacientes que conseguiram sair do medicamento, que conseguiram fazer redução de dose importante, mas sempre dentro de um protocolo, onde a gente vai vendo dieta, rotina de sono, manejo de estresse, fatores de descompensação da alimentação, como está a rotina de atividade física, porque tudo isso vai impactar o efeito rebote. O efeito rebote, ao meu ver, ele não está relacionado à retirada do medicamento em si, está relacionado à retirada do medicamento sem ter mudado as causas que levaram o paciente à obesidade. Então, é muito importante ter essa noção, porque o medicamento ele não é milagroso, ele não é a cura. Ele é um excelente aliado no tratamento, mas eu preciso ter as outras mudanças junto com o medicamento. Então, a última pergunta agora, como que a gente faz o uso do medicamento? Então, na minha prática como nutrólogo, eu não trabalho com o esquema de consulta e retorno, porque acabo ficando muitas vezes longe do paciente. E um paciente que trata uma doença crônica, ele precisa ter a equipe, o médico e a equipe de saúde junto com ele. Então, hoje na clínica, a gente trabalha com acompanhamento do paciente. A gente tem alguns profissionais da clínica que são treinados para ficar acompanhando os pacientes que estão em tratamento. Seja por mensagens, seja por videoconferência, seja por check-in presencial, com exames programados, com consultas programadas. A dieta é ajustada semana a semana.
Então, a gente desenha todo o plano terapêutico do paciente para acompanhar ele durante o processo de emagrecimento e depois durante o processo de manutenção do peso. Porque é essencial que todas as etapas do tratamento sejam planejadas. Assim, evita que o paciente diminui muito o risco de recaída e quando alguma coisa não está indo para o caminho desejado, a gente já muda na hora. A gente não espera 1, 2 meses para ver que ganhou peso ou não perdeu peso para tentar mudar alguma coisa. O tratamento de uma doença crônica, ele exige comprometimento da equipe de saúde, especialmente do médico. Os pacientes que eu acompanho no processo de emagrecimento, eu acompanho semana a semana, às vezes até dia a dia, para garantir que eles tenham o melhor resultado possível. Comprometimento é a palavra-chave do tratamento que a gente emprega na clínica para todos os pacientes, especialmente para os pacientes de emagrecimento. Eu falo isso porque eu já passei por esse extremo, eu já pesei 140 quilos, eu entendo que o processo de emagrecimento, ele pode ser muito solitário, mas ele não deve ser solitário. O companheirismo, o fato da equipe estar junto com o paciente, é o que garante um resultado ainda melhor. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem pode se beneficiar e pode mandar sua dúvida. Eu vou estar aqui para responder a todas as dúvidas. Nos próximos dias vão ter mais vídeos sobre emagrecimento, qualidade de vida, lipedema, para que a gente consiga combater ao máximo a desinformação que a gente tem hoje na internet e espalhar saúde pelo mundo. Até a próxima!